Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula da nossa Clutch Maria. Olha que lindinha ela. Ela é uma bolsa de mão, né? Mas você também pode colocar alça, vou poder colocar ela na transversal, colocar ela no ombro também. Ela tem o porta-alças aqui, né? Para você poder também colocar uma alça maior. Essa bolsa, ela é super espaçosa, gente. Eu gosto de andar com ela dentro da bolsa. Uso ela como carteira. Quando eu não quero usar aquela bolsa grande, eu já tiro ela de dentro da bolsa, já ando com ela aí sozinha, ou na mão, ou de lado, ou na transversal, né? Então, ela é uma peça bem segura, que traz segurança também, né? E muito versátil. Olha só, aqui dentro ela tem um bolso com zíper super espaçoso, né? Que dá para poder guardar algum documento, para guardar dinheiro também, né, principalmente, né, quem ainda anda com notas, com moedas, né, dá para poder guardar aqui. Aqui na frente, olha, mais um espaço grande também, bem fundinho, dá para colocar um celular, um bloquinho, uma caneta. E aqui atrás mais um bolso, olha, um bolso muito espaçoso também, um bolso que serve também para poder colocar cartões, né, identidade, outros documentos também. Então, percebe que ela é uma bolsa assim. De primeira a gente olha e fala que ela é pequena, mas dá para colocar muita coisa, tá? Então, a seguir o passo a passo. O que nós vamos precisar para poder produzir a Clutch Maria? Nós vamos precisar, ó, de um tecido aqui para aba. Vamos precisar de um forro. Esse forro aqui, olha, eu estou usando um acoplado, tá? Para quem quer saber que material é esse, mas se não quiser usar o acoplado, pode usar um tecido comum, tá? Só não usem tecido muito grosso, tá, gente? Usem tecido mais fino para forro, tá? Um tecido adequado para forro. Então, eu estou usando o forro aqui, ó, e aqui dentro também, ó, o mesmo forro que é de acoplado, tá? O acoplado, gente, ele ajuda a fazer a estruturação da peça, ajuda a deixar a peça um pouco mais firme, tá? Por isso que eu gosto de usar ele. E ele tem todas as cores, então ele combina com os tecidos que a gente está usando. Mas para quem não quer usar, usa o tecido, tá? Vamos precisar dos tecidos para os bolsos. No caso aqui, eu repeti o mesmo tecido da aba, tá? Ó. Tá vendo? E vamos precisar do tecido externo, que é frente e costa. Aqui eu já gosto de colocar um tecido um pouco mais grosso, tá bom? Mas não coloquem muito grosso também, se você vai fazer na máquina doméstica, tá? Detalhe, nós vamos fazer tudo aqui na máquina doméstica, para provar para vocês que dá para fazer na máquina doméstica, tá? Vamos precisar de zíper para o bolso externo, traseiro, e para o bolso interno, tá? Vamos precisar aqui de um botão de pressão para fechar a peça. Vamos precisar de cursor para esses zíperes. Vamos precisar de uma tirinha, tá? Para poder fazer o porta-alça aqui. No caso aqui eu fiz com montana, tá? Mas pode ser feito também com tecido, tá? Porta-alça, que é essa argolinha aqui. Eu gosto de colocar com rebite. E uma alça de mão, tá? Que também pode ser feita de tecido. Para essa alça de mão, a gente vai usar um mosquetinho e vamos usar também um rebite, tá? Então, é super simples. Para quem comprou o projeto, tá aí na lista de material também. É tudo bem explicado, passo a passo, tudo completo, tá? Então, pessoal, nós temos os moldes, né? Todos vocês vão receber os moldes em PDF. Vão colocar esses moldes aí, cortar os moldes, né? Para vocês poderem fazer a peça. Mas eu vou apresentar aqui para vocês, tá? O molde de toda a peça. Em primeiro lugar, aqui a aba, tá? De fechamento, né? Frontal. Então, aqui tá o molde, tá? Esse molde aqui, ele tem 22 por 9, 9 por 22, tá? Então, para quem quiser, ó, fazer sozinho, 9,5 aqui, tá? Você arredonda aqui embaixo, tá? E aqui tem 22,5. Então, esse é o molde da aba. Aqui nós temos o molde do bolso interno, tá?
Bolso interno, aquele bolso que eu mostrei que tem o zíper dentro, né? Então, esse aqui é a parte de baixo, tá? Esse aqui tem 12,5 por 22, 22 por 12,5, tá? É um molde reto, super fácil de fazer. E para complementar esse bolso, tá? Nós temos aqui, ó, essa tira, tá? Essa tira tem 22,5 também, tá? De largura aqui, por 2 centímetros de comprimento, tá bom? Então, para vocês entenderem o que é isso que eu tô mostrando para vocês, ó, é esse bolso aqui dentro, ó, tá vendo? Essa aqui é a tira que eu acabei de mostrar, né? E aqui tem a parte de baixo do bolso, e aqui o zíper no meio, ok? E aqui tá a parte externa, costa e frente. Então, vocês vão cortar 22,5 de largura por 15,5 de comprimento. Simples assim, tá? Talvez o que dê mais trabalho é a aba, né? Que tem que fazer esse arredondamento aqui. Mas quem comprar o projeto completo vai comprar o molde bonitinho, lindinho, só para imprimir e cortar. Então não precisa de a gente fazer o molde, tá bom? Mas para quem tem facilidade de fazer o molde, né? Estão aí as dicas, tá bom? E pronto. O molde é esse, não tem mais complicação, não tem mais nenhuma outra peça para o molde, tá bom? O que nós vamos precisar para poder produzir a Clutch Maria? Nós vamos precisar, ó, de um tecido aqui para aba, vamos precisar de um forro. Esse forro aqui, olha, eu estou usando um acoplado, tá? Para quem quer saber que material é esse, mas se não quiser usar o acoplado, pode usar um tecido comum, tá? Só não usem tecido muito grosso, tá, gente? Usem tecido mais fino para forro, tá? Um tecido adequado para forro. Então, eu estou usando o forro aqui, ó, e aqui dentro também, ó, o mesmo forro que é de acoplado, tá? O acoplado, gente, ele ajuda a fazer a estruturação da peça, ajuda a deixar a peça um pouco mais firme, tá? Por isso que eu gosto de usar ele. E ele tem todas as cores, então ele combina com os tecidos que a gente está usando. Mas para quem não quer usar, usa o tecido, tá? Vamos precisar dos tecidos para os bolsos. No caso aqui, eu repeti o mesmo tecido da aba, tá? Ó. Tá vendo? E vamos precisar do tecido externo, que é frente e costa. Aqui eu já gosto de colocar um tecido um pouco mais grosso, tá bom? Mas não coloquem muito grosso também, se você vai fazer na máquina doméstica, tá? Detalhe, nós vamos fazer tudo aqui na máquina doméstica, para provar para vocês que dá para fazer na máquina doméstica, tá? Vamos precisar de zíper para o bolso externo, traseiro, e para o bolso interno, tá? Vamos precisar aqui de um botão de pressão para fechar a peça. Vamos precisar de cursor para esses zíperes. Vamos precisar de uma tirinha, tá? Para poder fazer o porta-alça aqui. No caso aqui eu fiz com montana, tá? Mas pode ser feito também com tecido, tá? Porta-alça, que é essa argolinha aqui. Eu gosto de colocar com rebite. E uma alça de mão, tá? Que também pode ser feita de tecido. Para essa alça de mão, a gente vai usar um mosquetinho e vamos usar também um rebite, tá? Então, é super simples. Para quem comprou o projeto, tá aí na lista de material também. É tudo bem explicado, passo a passo, tudo completo, tá? Ah, gente, eu esqueci de mencionar, tá? Nós colocamos internamente sempre um TNT gramatura 150. Que é para poder ajudar na estrutura dessa peça, não deixar essa peça ficar muito molinha, tá? Eu vou usar o TNT gramatura 150 só na aba. Já até coloquei ele aqui, vendo? Já estruturei. Eu fiz um zigue-zague aqui na borda para poder prender esse TNT no tecido, tá? Tô usando aqui um cretone, que é um tecido já encorpadinho, ele é da mesma família ali do linho, aliás, do brim, tá? Ele é da mesma família do brim.
Então, ele é encorpadinho. Então, eu tô colocando esse TNT aqui e vou usar o acoplado de forro, tá? Para a parte externa, frente e costa, eu vou usar essa sarja aqui. Essa sarja, ela é impermeável. Cortei 2 vezes, tá? 2 vezes, tá? Então, uma vai ser a frente, a outra vai ser a costa. Como essa sarja, ela é um pouco mais durinha, tá? E eu vou fazer na máquina doméstica, eu não vou estruturar essa sarja. Até mesmo porque eu vou usar acoplado para poder fazer o forro. E o acoplado, ele tem uma espuminha que ajuda na estruturação. Então, vai ficar macio, né? Não vai ficar muito grosso e fácil de costurar, tá bom? Então, vou fazer esse teste para ver como que vai ficar o resultado, se eu vou gostar desse resultado. Mas eu acho que vai ficar super legal. E para os bolsos, eu estou usando o mesmo cretone, tá? Que eu vou usar na aba, né? Que é um tecido mais encorpadinho também, né? Não tanto quanto, né? Como eu disse, ele é da mesma família do brim, um pouco mais fino do que o brim, né? Não tão grosso, não tão fino quanto o tricolino, tá? Então ele tá na média, tá bom? Então eu tô usando o tricolino para poder fazer os 2 bolsos também. Então, no molde do bolso, você vai cortar 2 vezes, tá? O bolso interno, né? Bolso interno, 2 vezes o tecido, mais uma faixinha. No bolso externo, mesma coisa. 2 vezes o molde do bolso externo, tá bom? Aqui eu nem dividi ao meio, não, eu ainda vou dividir. Vamos lá, pessoal, fazer a montagem da Clutch Maria? Então, como eu disse, eu já estruturei aqui a parte de fora da minha aba, tá? Já está estruturada com TNT 150. Fiz um zigue-zague ao redor para poder prender o TNT no tecido. Simplesmente isso. Agora, eu vou costurar o forro, tá? Direito com direito. Essa é a regra. E aí, eu vou fazer uma costura no contorno, menos aqui na parte de cima, tá bom? Que não é necessário fazer na parte de cima. Se você fizer, vai ficar muito grosso e ainda vai perder a medida. Então, nós vamos fazer. Agora, nesse momento, nós vamos fazer uma costura pé de máquina, tá, gente? Então, usem a sapatilha, né, de uso geral agora para poder fazer essa costura, tá bom? Vamos iniciar com o processo. Gente, terminei de fazer a costura, né? Eu fiz agora um pique em todo o contorno da parte arredondada aqui, ó, para poder facilitar na hora de virar. Então, agora é só virar. Fica bem mais fácil. O tecido abre, né? Não fica tão volumoso. Ó, já tá no formato. Agora, vou fazer um pesponto em todo o contorno aqui, ó, da parte arredondada e aqui, ó, nas laterais, tá? Fazer um pespontinho. Esse pespontinho já vai fazer mais na bordinha, tá? Então, para quem tá fazendo aí na máquina doméstica, pode usar aí o pezinho de cinta, tá? Para ficar mais estreito como referência. Se conseguir fazer com pé de uso geral, faça com pé de uso geral. O importante, faça mais na bordinha, tá? Mais bonitinho, um pesponto bem bonitinho, ele é bem mais na bordinha, tá bom? Agora, gente, eu vou fazer a montagem do bolso interno, tá? Que é esse bolso aqui, ó, tá? Então, para isso, eu tenho aqui o tecido, né? Eu já cortei. Eu deixei ele sem separação mesmo, tá? Ele é duplo, tem que ser duplo. Aqui tá o zíper. E aqui tá
a tirinha para poder fazer o acabamento superior desse bolso, tá bom? Já vou fazer a montagem direto no forro. O meu forro é o acoplado, né? Já vou fazer a montagem direto no forro. Olha só como que vai ficar. Ó. Eu vou montar, ó, vou colocar o zíper, direito do zíper com o direito do tecido. Vou unir os dois. Vou alinhar bem bonitinho aqui, ó, na parte superior. Gosto de alfinetar, porque isso pode escorregar, sair tudo do lugar. Então, ó, estou alinhando zíper e tecido, tá? Continuo alinhando. Esse alinhamento é super importante. Pronto. Todo mundo preso, é hora da gente fazer a costura, tá? Então agora eu vou fazer costura de zíper, tá? Vou usar agora a minha sapatilha de zíper. Gente, eu já costurei, né, a tirinha aqui no zíper. Agora, eu vou fazer uma dobra. Olha, ela tá aberta, então eu tenho que fazer agora uma dobra, tá? Você vai dobrar na costura que foi feita, tá? Dobra a borda para dentro, até chegar na costura, tá? E assim eu vou fazendo ao longo de todo o bolso, tá? Então eu vou dobrando tudo. Vou descer aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem o que eu tô fazendo, ó. Dobrando, tá vendo? E aqui eu vou alfinetar, pra não deixar sair do lugar, né?
Vou dobrando até chegar lá no final. Não precisa de colocar muitos alfinetes. Eu gosto de colocar alfinete para o tecido não ficar voltando e sair do lugar, tá? Então tá aqui, ó, tá vendo? Então agora eu vou fazer uma costura aqui, ó, na borda de cima, prendendo, tá? Vou fazer um pesponto aqui embaixo, tá? Então em cima vai ser uma costura para poder prender e embaixo aqui eu vou fazer um pesponto, tá bom? Agora, gente, eu vou fazer uma costura de segurança, aqui, ó, prendendo esse bolso todo no forro, porque por enquanto ele tá solto ainda, tá? Tá preso pelos alfinetes. Então é só, aqui em cima já tá costurado, né? Não precisa de fazer mais costura nenhuma, é só aqui nas laterais e aqui no fundo, ó, só. E a segurança é bem na bordinha, tá bom? Gente, agora vou preparar o bolso traseiro, né, externo. Então, o molde de vocês lá tem esse molde dessa janela, tá? Com essa janela, que é um molde de bolso, né? Para essa janela para poder conseguir costurar o zíper, tá bom? O que nós vamos fazer? Vamos pegar esse molde. Vou baixar a câmera aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vou colocar em cima do tecido do bolso, que eu já cortei. Centralizo ele. E vou fazer o desenho, tá? Aqui, ó, eu tô fazendo no lado avesso do tecido. Se for um tecido estampado, preciso observar isso, tá? Principalmente, né? Então, aqui eu vou fazer o desenho dessa janela. E vou colocar aqui, ó, direito do tecido, do bolso, sobre o direito do tecido externo, né? Que é onde vai o bolso, olha. Só fazer isso aqui. Gosto de alfinetar, para não sair do lugar. Alguns alfinetes só para prender mesmo. E vou passar uma costura ao redor dessa janela que eu fiz, exatamente em cima dessa marcação. Aí, gente, precisa de retrocesso no início e no fim, tá bom? Agora, depois do bolso pronto, né, do bolso, aliás, da janela que está costurada, o que eu vou fazer? Vou fazer um risco bem no meio dessa janela. É meio mesmo, tá? Então, é um risco no meio. Vou pegar minha régua, vou baixar aqui para vocês verem. Ó. Fazer a marcação aqui, ó, bem no meio. E vou riscar. Risquei, gente. Olha. Risquei no meio. O que eu vou fazer? Olha. Agora, aqui nos cantos, eu preciso fazer
um desenho aqui, ó, tipo de um triângulo, ó, encontrando nessa linha. Então você vai pegar, ó, fazer um risquinho daqui até aqui e daqui até aqui, né? Na diagonal, formando um triângulo. Então, você vai fazer desse lado e do lado de cá também. Feito isso, ó. Feito isso, nós vamos fazer um corte mesmo, tá? Então, aqui onde nós fizemos esse risco aqui no meio, nós vamos cortar até chegar na ponta desse triângulo aqui, ó. Chegar aqui na ponta do triângulo, vocês parem de cortar, tá bom? Aí, chegando aqui na ponta do triângulo, para de cortar, corta aqui na diagonal e corta aqui na diagonal também, tá? Vou descer a câmera. Gente, eu já fiz o corte, tá? Cortei aqui no meio já, tá? Com muito cuidado. Cortei em cima da linha, né? Do risco que eu fiz. Chegou aqui no canto, ó. Eu fiz um corte aqui na diagonal para um lado e para o outro. Exatamente aquele triângulozinho que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Olha ele aqui. Tá? Então, fiz isso de um lado e fiz do outro também. Ó o triângulo, ó, tá vendo? Então, ó, é um corte pra cá e outro corte pra lá. Muito cuidado para não cortar as costuras, tá? A gente tem que cortar, fazer o corte certinho, bonitinho. Então, já tá cortado, ó. Então, cortamos aqui, nesse corte aqui, a gente já cortou os dois tecidos. O tecido do bolso e o tecido externo. Tá todo mundo junto aqui, né? Então, foi tudo cortado. Agora, nesse momento, ó, eu vou pegar esse tecido e vou virar ele pra dentro. Jogar ele todinho pra dentro, ó. Todinho pra dentro. Ó, pronto, formei uma janela. Bem feitinha, bem bonitinha e ainda com bordinha de tecido. Olha que bonitinho que fica, tá vendo? E esse corte aqui do canto, aqui, ó, na diagonal, né? Que nós fizemos, ele serve pra gente poder ajeitar o tecido, porque se a gente cortar direto, o tecido não fica bem ajeitado. Olha, pessoal, como que fica, ó. Eu até alfinetei para deixar tudo no lugar. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos colocar, pela parte de dentro, nós vamos colocar o zíper, tá? Encaixar o zíper. Já começar a encaixar o zíper aqui pra gente costurar, tá bom? Gente, chegou o momento da gente encaixar o zíper nessa janela, né? A gente tem que colocar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar uma fita dupla face, bem fininha, aqui na borda nas duas bordas do zíper, para poder colar esse zíper aqui atrás. Fica muito mais fácil do que ficar tentando equilibrar, tá? Então essa é a minha dica, uma fita dupla face mais fininha, tá? Tem que ser bem fininha, porque senão na hora de costurar vai ficar parecendo cola, né? Então a fita dupla face ela ajuda a fixar, né? E ajuda a gente a costurar com mais segurança, tá bom?
Gente, já terminamos praticamente todas as partes, né, da bolsa, ó. A abinha já tá pronta, tá? Eu fiz um zigue-zague aqui nessa borda aqui, ó, para poder prender, não ficar abrindo na hora da gente colocar ela no lugar. O bolso traseiro já tá pronto. O bolso interno também já tá pronto. Agora é a hora da montagem da peça. Primeiramente, nós vamos fixar essa aba na parte de trás da peça, que é onde está o bolso, né? Com a janela. Então é só colocar, ó, direito da aba com o direito do tecido. Encontre os meios para poder posicionar, né? Bem bonitinho. Não ficar sobrando nem faltando para nada, lado nenhum. Então, meio com meio, direito com direito, meio com meio, borda com borda, tá? Então, nós vamos agora alfinetar para poder deixar tudo isso no lugar. Eu gosto de alfinetar. Pode usar também as presilhas, tá, gente? Eu prefiro o alfinete, que eu acho que prende mais. Tô achando que tá sobrando mais de um lado do que do outro, então, ó, já vou olhar isso. Agora, gente, eu vou fazer a costura, tá? Tá aqui o forro, né? Ó, direito do forro com o direito do tecido, tá? E a aba tá no meio aqui, ó, para baixo, tá bom? Então, eu vou fazer a costura aqui em cima, pé de máquina, com retrocesso no início e no fim. Para poder, realmente, agora já é uma costura definitiva disso tudo, tá? Agora é a hora de fazer um pesponto para prender os dois tecidos, tanto do forro quanto da parte de trás. Esse pesponto bem na borda do tecido externo. Pessoal, a gente já fez uma boa parte da peça, né? Olha só.
Essa parte aqui já tá toda pronta. Vou tirar essas presilhas. Então, ó, a aba, né? A parte de trás, com o bolso, com o zíper, já tá aqui, né? O forro, já fizemos tudo isso. Agora, nós vamos fazer a parte da frente. A parte da frente já tá aqui cortada, que é o tecido externo sobre o bolso interno, tá? Essa é a parte da frente, tá bom? Então, nós vamos agora fazer a costura, ó, na parte superior desses cortes aqui, tá? Desse molde, tá? É na parte superior. Costura pé de máquina, com retrocesso no início e retrocesso no fim, ok? Agora, pessoal, vamos fazer um pesponto, tá? Tá, já tá aqui tudo costurado, né? Tá costurado. E agora nós precisamos fazer um pesponto. Aqui, ó, na borda do tecido externo. Bem aqui na bordinha, ó. Então, ó, vamos alinhar, deixar bem alinhadinho e fazer o pesponto aqui, ó. Bom, bem na bordinha. Agora, pessoal, nós vamos fazer a união, né, da parte de trás com a parte da frente, ó. Já tá tudo prontinho, né? O que que eu vou fazer, ó? Aqui, ó, na aba, eu vou colocar umas presilhas aqui, ó, para segurar, para ele não ficar voltando, porque nós vamos fazer a costura bem aqui, ó. E isso aqui pode atrapalhar, essa bordinha aqui pode atrapalhar, então eu gosto de virar, tá? Essa é uma dica. Então, vou colocar essa presilha mais em cima, tá? E aí, aqui, olha, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar direito com direito, regra para vira, lembra? Então, ó, o direito do tecido externo com o direito do tecido externo, frente com costa. Nós vamos alinhar, tá, gente? Olha, precisamos alinhar, ó, essa borda aqui com essa borda aqui, ó. Então, tem que estar alinhadinho, todo mundo no mesmo lugar. Feito isso, eu já gosto de alfinetar, que aí já segura. O outro lado, a mesma coisa, ó. Borda com borda, ó. Tem que estar alinhadinho. Se a gente não alinha isso agora, pode ficar tudo fora do lugar depois, tá? Lembrando que, ó, parte do o forro, ele não vai entrar aqui no alfinete, tá bom? O alfinete não vai entrar no forro. Então, é só a parte do tecido. Ó, aí agora eu vou pegar o forro e vou levantar. Então, vai ser, ó, onde tá o bolso com o forro. Porque, na realidade, gente, isso aqui, ó, faz parte do forro também, né? É esse bolso que nós colocamos internamente, aqui, ó, ele faz parte do forro também, né? O forro tá aqui. Esse bolso só tá em cima do forro, ó. Olha o forro aqui, ó, que é o meu acoplado. Então, vai ficar, ó, forro com forro, né? Tá bom? Vamos agora também alinhar isso aqui, ó, e alfinetar. Então, olha como que ficou. Parte do tecido para baixo e forro para cima. Então, nós podemos, ó, ou alfinetar ou colocar presilhas aqui ao redor, poder prender e ficar mais fácil na hora de costurar, tá bom? Pessoal,
eu fiz uma marcação, tá? De um lado e do outro aqui, ó. Esse pedaço aqui nós não vamos costurar. Nós vamos começar por aqui, com o retrocesso. Vamos contornar a peça todinha, com ela aberta, né? E vamos terminar aqui com o retrocesso. Por que que nós estamos deixando isso aqui sem costurar? Porque é por aqui que nós vamos desvirar a peça depois de pronta, tá bom? Pronto, tudo costurado, né? Costurei todo o contorno, deixei essa parte aqui aberta. O que que eu vou fazer aqui agora, ó? Nessas quininhas eu vou fazer um cortezinho na diagonal e vou tirar o excesso desse tecido. Só porque já tá na hora de virar essa peça, né? Então, ó, essa quininha, para ela poder ficar bonitinha, é bom tirar esse excesso, tá vendo? Então é um corte na diagonal, só para tirar o excesso de tecido, ok? Agora, gente, depois de tudo costurado, né, eu vou virar a peça. Tirar essas presilhinhas aqui que estão aqui dentro, que eu coloquei na aba. Presilhinha, né? Pra poder ficar mais fácil. Poder virar. Então, é só enfiar a mão e puxar tudo pra fora, tá? Puxa com cuidado para não arrebentar a costura. Gente, a peça tá muito macia. Eu gostei muito de costurar essa sarja impermeável sem o TNT, porque ficaria muito grosso. Eu acho que a máquina ia sentir muito, né? Ia ficar trepidando demais, fazendo muito barulho, além de forçar muito, né? Então eu gostei. Olha, até na hora de virar ficou mais fácil. Se tivesse um TNT aqui, ia ficar muito difícil virar, né? E o acoplado por si só, ele já faz a estruturação também, ele ajuda, né? Porque essa sarja, ela é uma sarja já encorpadinha, né? Ela já está mais durinha. Então, nós resolvemos, né? Eu resolvi, né? Experimentar fazer essa peça sem o TNT dessa vez, já que a gente está costurando tudo na máquina doméstica. Isso é para poder facilitar a vida de vocês, tá? Se quiser fazer com um TNT, não tem problema algum. Vou cutucar bem esses cantinhos aqui, porque fica muito volume de tecido, mesmo a gente tirando, né, fazendo aquele corte na diagonal, fica feio, né? O canto fica feio, fica com aquele estufo de tecido, então eu gosto de dar uma melhorada, né? E aí, principalmente aqui na parte de fora. A parte de fora é bom a gente caprichar. O canto ficar bem bonitinho, ó. Pra ajudar. Porque a gente não consegue fazer isso com a mão, né? Então, quando vocês levarem a tesoura, gente, leva com cuidado para não rasgar, tá? Pronto. Aqui tá pronto, olha. Que agora é fazer o pesponto no fundo, nesse pedaço aqui que ficou aberto, né? Nessa abertura aqui, ó. Então, vamos fazer o pesponto. Lembrando que o pesponto é do início ao fim, tá? Aqui, ó, isso aqui tudo é o forro, tá, gente? Ó, então, esse pesponto tem que ser do início ao fim. Por quê? Porque senão fica parecendo que tinha um buraco aqui. A gente quer esconder esse buraco. Então, vamos fazer um pesponto para ficar bem bonitinho, né? E, ao mesmo tempo, vamos fechar esse buraco, tá bom? O pesponto tem que ser na bordinha, tá? Não faça pesponto largo, não, porque senão não vai conseguir fechar. Gente, tudo costurado, tá? Então, já fiz o pesponto aqui, né?
no fundo, né? No forro da peça. Agora, é só colocar isso para dentro. Olha que lindinha que ficou essa peça. Coloca para dentro, arruma bem os cantinhos, né? Para eles ficarem bem assentados aqui, ó, para poder eles se encaixarem, né? O canto do forro encaixado no canto da parte externa. Olha que charme essa estampa também, tá, gente? Olha que bacana, ó. A benha pronta. Ficou bem bacana, né? Olha, gente, nessa aqui eu coloquei o bolso aqui na frente, ó. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar o bolso aqui atrás também, tá? Fica a critério de vocês. A ordem dos fatores não vai alterar o produto, tá? Mas o que vocês acharem melhor, vocês podem fazer aí, tá? O que nós vamos fazer aqui agora, ó? Vamos encontrar o meio, dobra essa aba aqui ao meio, encontra o meio, faz uma pequena marcação mais na ponta, para fixar o botão, tá? O botão de pressão, de marcação, tá? Então, eu vou fixar o botão aqui, né? E aqui embaixo também. Depois que eu fixar aqui, eu já marco aqui embaixo para poder fixar o botão aqui também, tá? E depois, nós vamos colocar o porta-alça aqui, ó. Para poder colocar as alças, tanto de mão quanto a alça de ombro, tá? Gente, o porta-alça, que é essa pecinha aqui, ó. Eu gosto de fazer um cortezinho, tá? De montana. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu peguei uma tirinha de 3 centímetros de comprimento aqui, ó. Por 1,5 de largura. E aí, eu só vou dividir essa tirinha ao meio. Fazer porta-alça. Nós vamos precisar de uma argolinha e rebite para poder fixar. Ó, a argolinha tá aqui, né? E tem o rebite aqui para a gente poder fixar isso na peça. Gente, a peça ficou pronta e eu estou encantada com o resultado. Realmente, fazer a peça com essa sarja ficou muito bonito. Não colocar o TNT gramatura 150 foi uma excelente escolha, porque a sarja, como eu disse no início, ela já é impermeável, então ela já é mais durinha. Com o TNT ia ficar mais grosso, mais duro, ia ficar mais difícil poder costurar na máquina doméstica, né, gente? Lembrando que tudo foi feito na máquina doméstica. E, além de tudo, para virar também, né? Até para poder virar, ficou mais fácil. Então, eu gostei do resultado, tá? Eu espero que vocês gostem do resultado de vocês também, tá? Mas experimentem todas as possibilidades, com ou sem o TNT, né? No caso, o TNT eu coloquei só aqui na aba, tá? Porque eu estou usando um cretone, e o cretone ele é mais fino do que a sarja, mas aqui na parte de baixo eu não coloquei o TNT, não coloquei nenhum estruturante, tá? Lembrando que também, né, o nosso forro foi feito com acoplado, então o acoplado ele ajuda a estruturar a peça também, só que o acoplado ele não é tão seco, tão duro, o acoplado já é um pouco mais maleável, mas tem aquela espuminha que ajuda aí a fazer a estruturação da peça, tá? Mas olha só que linda que ela ficou. Parte de trás com o bolso, parte da frente com a aba. Coloquei o botão de pressão, mas vocês podem colocar também um botão de imã, tá? Como sugestão também, fica bem legal também.
Esse botão de pressão, no começo ele fica um pouco duro, mas depois ele vai melhorando. Olha, olha por dentro, bolso. Coloquei o porta-alças aqui também. Coloco sempre dois porta-alças, né? O porta-alças de um lado do outro, porque vai que eu quero colocar uma alça de ombro nela. Então é só fazer a alça e colocar. Dá para fazer ela com alça de ombro. Dá para colocar só a alça de mão também, caso vocês queiram colocar só a alça de mão. Olha como que ela fica um charme. Linda, né? Então, sucesso para vocês e qualquer dúvida, estou à disposição.